Noite de hoje com esse podcast especial, que você possa já se inscrever em nosso canal, ficar atento aí com as notificações, compartilhar, curtir, que eu tenho certeza que Deus vai usar de cada um de nós para cada vez mais resgatarmos almas a Cristo. Que você possa se inscrever no nosso canal, ativar o sininho, porque eu tenho certeza que hoje será uma grande bênção. Estamos aqui com o Wilmar, lá da comunidade de serviço. Seja bem-vindo, Wilmar. Deus abençoe. Muito obrigado pelo seu sim, que você possa cada vez mais sentir bem acolhido aqui na casa da comunidade São Miguel Arcanjo. Eu que agradeço o convite, agradeço a acolhida, agradeço o carinho e que possa ser um momento especial, onde a gente possa partilhar da graça de Deus, das experiências vividas com o Senhor, que é o mais importante. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Amém. Muito obrigado desde já a todos os irmãos que vieram com você, que Deus possa cada vez mais abrir os caminhos, que Deus possa usar cada vez mais. Amém. Wilmar, nós estamos aqui no Kairos, o Kairos que é o tempo de Deus, o tempo da graça de Deus, Kairos Podcast, que Deus inspirou em nossos corações, que é o tempo de Deus. E nós queremos ouvir um pouco da sua história, do seu testemunho, como que foi o tempo cronos, o cronológico de Deus, antes de você ingressar aí na caminhada. Logo mais vamos estar falando de música. Essa será uma grande conversa, irmãos. Falaremos de música, falaremos de comunidade, falaremos de família. Então falaremos. Tem bastante assunto, E conta para nós como foi a sua infância, como que foi a sua adolescência. Então, na verdade, toda a minha história ela passa por toda a questão musical, né? Eu já de nascença, assim, de cara, no meu parto já foi bem complicado. Eu já nasci com alguns problemas de saúde e com poucas chances de sobreviver. E para a honra e glória do Senhor, consegui sobreviver. Eu nasci todo roxo, passei da hora, enfim. E nasci com um problema pulmonar muito sério. Logo com 6 meses eu contraí uma bactéria e essa bactéria ela destruiu um dos meus pulmões. Então estou dizendo para você que eu tenho um pulmão só. E por razão desse problema pulmonar, os médicos desenganaram minha mãe. Falou: essa criança não vai durar muito tempo não. Mas Deus é Deus. Sim. E a gente foi seguindo, foi crescendo, foi desenvolvendo. Aí mais para frente eu contraí um outro problema, que foi a audição. Eu escuto de um ouvido só. E eu acho engraçado isso, que Deus vai e pega uma pessoa que tem um pulmão, que escuta de um ouvido, e Ele quer usar essa pessoa. Então isso também fica de mensagem para você que nos acompanha nesse podcast. Se Deus fez isso comigo, imagina o que Ele pode fazer com você. Né? Então a minha história começa assim, de uma família que não era católica. Meu pai músico, meu pai pianista, meu pai tinha uma banda que tocava no Rio de Janeiro, toda a região. E só que o meu pai fez a musicalidade dele ser de uma forma diferente. Meu pai utilizava do dom dele para ter relacionamentos. Meu pai chegou ao ponto de ter 27 mulheres, uma em cada cidade. Ele era embaçado. Que isso, hein? E eu fui crescendo vendo isso, né? Então, de cara, eu fui desanimando da questão musical, porque eu via essa trajetória do meu pai. Isso eu estou te falando na minha infância. Então, minha infância foi muito difícil nesse sentido, com as ausências do meu pai e com a minha mãe tentando ser pai e mãe. E mais à frente, meu pai também se envolve com jogos de azar e começa a sumir de casa. Eu ficava dias fora de casa e a gente tendo que se virar em casa para sobreviver, né? Esse é o início da história. E o início de um milagre, né? Desde já. Engraçado, você falou também como que Deus quer usar de você, né? Quis usar. E logo da música, né? Você com um pulmão, ouvindo de um ouvido, né? Por isso que eu falo que Deus, quando Ele quer fazer algo, Ele faz. Porque eu já tive experiências de tocar fora da igreja. Mais à frente a gente pode entrar mais nessa questão. E quando eu tocava, né, no caso bateria, mas eu já tive experiência também de cantar fora da igreja. E sempre foi muito difícil, eu sempre sofri para conseguir cantar fora da igreja por causa das minhas deficiências. Mas na igreja eu nunca sofri. É normal, é natural. É o Espírito obra, Santo mesmo. É graça. Pura graça. Eu sempre falo que o vento que sopra nos meus pulmões é o vento do Espírito Santo. Amém. Eu, sem o Espírito Santo, eu sou um homem vazio, incompleto, com um pulmão só. Mas eu, cheio do Espírito Santo, eu sou uma pessoa completa,
com 2 pulmões e com o vento do Espírito soprando. Amém, aleluia, né? E você falando um pouco assim da sua infância, com toda essa tribulação, dificuldade que você teve, até mesmo, mas você lembra assim, algum momento, talvez alguma figura de uma avó, ou até mesmo sua mãe que, querendo ou não, mostrou um pouco aí da fé, não digo a fé católica, mas a fé cristã, uma sementinha foi plantada, e você lembra de alguma recordação assim? Sim, a minha avó paterna, ela era muito católica. A lembrança que eu tenho do catolicismo na infância era minha avó. Muito católica, muito de missa, muito religiosa. A minha mãe, nesse primeiro momento, não. Minha mãe, ela era espírita, ela era católica, ela era um monte de coisa ao mesmo tempo. Porque como eu era doente, então a minha mãe era daquele tipo de mãe que tudo que falam que vai ser bom para o filho, ela fazia. Então ela me levou em todos os lugares que você possa imaginar, porque um falava assim, leva ele lá que vai ser bom, ela levava. Leva ele nessa religião aqui que vai dar certo. Ela também levava. Então, minha mãe não era nada até então. Mas chegou um período também da vida da minha mãe que ela se converte a partir da minha avó. E aí a história começa a ser transformada a partir da minha mãe. Ser trilhada, né? É. E é sempre, muitas das vezes, quando a mãe ou o pai não está presente na questão da fé, aparece a avó, né? Sempre Sim. nossos avós, rezando terça. Exatamente. Com perseverança, fidelidade sendo exemplo, né? E eu costumo dizer que eu aprendo muito aqui conversando, quantas testemunhas já passaram por aqui, e eu vejo como a graça de Deus é tremenda na vida do ser humano, né? Não, é tremendo. Você quer ver um exemplo? Agora eu me lembrei de um fato da minha mãe tentando procurar uma cura. Olha que incrível. Ela uma vez me levou num centro espírita e quando eu cheguei lá, fizeram todos aqueles trabalhos comigo criança, aquela coisa toda, me vesti de branco, fizeram uma roda de fogo, me colocaram no meio, eu tenho essas lembranças aí. E curioso que passou aquele momento, acabou tudo aquilo ali, eu fui embora para casa muito assustado com a minha mãe. Passou uns dias, aquela senhora lá chamada mãe de santo, né, tal, enfim, me chamou lá no local novamente e falou assim para minha mãe, mãe, chama um menino aqui. Eu me lembro disso perfeitamente, eu tinha por volta de 6, 7 anos. Aí ela falou, senta aqui no meu colo. Aí eu sentei nela, ela muito gentil, muito educada. Eu lembro que eu sentei no colo dela, ela virou para minha mãe e falou assim, olha mãe, eu vou te falar uma coisa. Tudo que nós tentamos fazer sobre a vida desse seu filho, nada deu certo aqui, porque existe um anjo que protege ele. Faz o seguinte, mãe, leve ele para a igreja, que o lugar dele é na igreja. Foi a partir daí que minha mãe me levou para a igreja. Até mesmo na situação que ela estava, né, representando essa figura que você falou, mas ali, querendo ou não, foi boca de Deus para sua mãe, né? Foi boca de Deus para minha mãe, porque quando Deus quer falar, Ele utiliza de quem Ele quer. Sim. E aonde Ele quer. Então, foi a partir daí que minha mãe nunca mais voltou. Ela se enraizou na Igreja Católica e eu comecei a trilhar, até então ainda não tão firme na igreja, mas foi a partir daí que as coisas começaram a mudar para mim. Ah, que legal. E conta mais um pouco para nós da sua adolescência, como que foi a partir daí então. Você é natural do Rio, né? Você falou? Sou natural do Rio de Janeiro. Nasci e criado numa cidade chamada Tanguá, Rio de Janeiro. Fica ali entre a região dos Lagos e São Gonçalo, Niterói. Para quem conhece Rio de Janeiro, é do lado de cada ponte em Niterói. Legal. E a sua adolescência, conta para nós como foi nessa cidade tão grande, tão agitada, né? Minha adolescência ela foi toda traçada pela questão musical, por mais que eu não quisesse. Muito cedo, eu estava estudando numa escola, passou um maestro daquelas bandas marciais, não sei se aqui o nome é esse, banda marcial, aquelas bandas de escola. Sim. Aqui Alguns é lugares, orquestra, né? É orquestra, tem uns lugares que chamam de fanfarra. Fanfarra, isso também, fala fanfarra. Né? E eu estava sentado assistindo o ensaio dessa banda, o maestro passou, viu eu batendo nas pernas, eu tinha 8 para 9 anos, batendo assim nas pernas, ele olhou para aquela situação, falou, você não quer entrar para a banda não? O moleque queria fazer barulho, queria bater alguma coisa, falei, quero. Aí ele me deu um tarol e eu comecei a tentar aprender aquilo ali, mas eu fui pegando muito rápido, e o maestro ficou meio encantado com aquilo, foi procurar saber quem era o meu pai, ele conhecia meu pai por ser músico, né? E foi na minha casa pedir uma liberação. Então eu comecei a tocar nessa banda. E eu viajava o Rio de Janeiro todo com essa banda. Eu era o mais novo da banda, o mascote da banda. E a partir daí eu comecei a trilhar um caminho musical que no início eu não queria, porque eu via meu pai levando uma vida toda desregrada com isso. Mas eu comecei a trilhar um caminho tocando bateria.
Eu era baterista de um grupo de forró do Rio de Janeiro. Ah, é? Chamados Populares do Forró. Você vê da onde? Nas noitadas? Nas noitadas. Eu era o baterista desse grupo. E ganhava grupo. graninha, dinheiro? Ganhava, era por causa de dinheiro que eu ia. No primeiro momento eu ia porque meu pai ia e permitia, mas depois ele conheceu o pessoal da banda toda e ele começou a me deixar eu ir com os caras. Eu, com 10 anos de idade, 2 da manhã eu tava tocando. Novo, franguinho. E rola tanta coisa. Rola tudo, eu via tudo, morria de rir. Porque o sanfonista que tocava com a gente, quanto mais bêbado ele ficava, mais ele tocava. Era muito engraçado, só não lembrava das letras. Dava 2 da manhã, ele embolava as letras todas, era um áudio da graça. Mas eu fui nesse meio que eu fui me formando, né? E ainda garoto, ainda menino, eu comecei a tocar outros instrumentos. O primeiro que eu aprendi foi piano, por razão do meu pai, depois bateria. Comecei aprendendo a tocar as coisas. A gente ia montar uma banda de reggae no Rio de Janeiro. Quando estava para montar a banda de reggae, Deus entrou na Deus entra na vida. E você, nessas indas e vindas aí nas noitadas, você lembra de algum livramento, algo que aconteceu sim, talvez viagem, que viaja muito até mesmo, ou até mesmo em brigas, algo assim, aconteceu algum livramento, você fala, não, ali foi a mão de Deus que, ainda menino, né? É, menino. Ali foi a mão de Deus que me livrou. Você lembra de alguma história assim? Lembro de uma vez que o pau cantou, torou dentro do baile lá, garrafada voando, e eu sentado na bateria, acabou o baile, todo mundo brigando, e eu garoto sentado, falei, e agora? O que será? Chegou a cair as coisas, tá vendo? O que será? Para confirmar. E quando o cara tava vindo com a garrafa na minha direção para acertar, ele olhou para mim, viu que eu era criança, recuou. Nossa. E voltou. E acertou em outro cara. Tá maluco, cara. Aí eu falei assim, deve ser Deus, né? Mas foram vários livramentos, assim, vários. E conta, olhando naquela câmera lá, fala para a pessoa que está nos assistindo assim, que Deus pode livrar ela de tantas coisas, mas não precisa chegar a esse ponto, né? Não precisa. Deus antes que algo aconteça. Qual câmera? Aquela lá? Isso. Então, volte para Deus no amor. Porque voltar para Deus na dor, você volta, mas você volta no sofrimento. Não te aconselho, se você puder ter a opção de dizer, eu quero Deus, sentindo ou não, porque é questão de decisão. Às vezes a gente fica preso ao sentimento. Eu preciso sentir, eu preciso tocar, eu preciso cheirar, né? E às vezes não funciona desse jeito. Mas o importante é decidir-se por Deus, no amor, porque é muito bom pertencer a Ele no amor. Amém. Então, fica aí o recado que você que deu aí uma fraquejada, uma desanimada, volte para Deus antes que Deus volte para você. Justo. E conta para nós agora o ápice aqui, vamos dizer, da nossa conversa, o culminante aí, o Kairos, quando Deus adentrou na sua vida. Como que foi isso? Onde você estava? Então, vamos lá. Eu estava tocando num baile. Aí eu voltei para casa na madrugada. Minha mãe, ela é semi-analfabeta. Ela só sabe escrever o nome dela. A única coisa que minha mãe consegue ler com dificuldade é a Bíblia. Mas a minha mãe sempre teve uma visão espiritual muito extensa, muito ampliada. Por mais que ela nem compreenda tanto. Ela, numa determinada noite que eu cheguei, eu acordei, eu deitei, fui dormir. Quando eu acordei, de repente, ela estava no pé da minha cama rezando o terço. Intercedendo. Aí eu falei, mãe, o que você está fazendo aí? Ela, não, estou aqui só rezando, pode dormir. Aí eu, cansado, voltei a dormir. E aí, no outro dia, passou um tempo, ela virou assim, olha, eu consegui a ficha de um encontro para você fazer. Eu falei, vou fazer encontro de igreja aonde? Não vou fazer, mãe. Ela falou assim, quanto que você ganha nesse bar que você está tocando? Eu falei, era em média mais ou menos uns R$50. Ela falou, vamos fazer o seguinte, eu vou te pagar, você vai para o retiro como se fosse o seu cachê, pô, tá tudo certo. Eu falei, fechou então, pô. Vai me pagar, eu vou para lá, não vou fazer nada, vou ficar sentado comendo, bebendo 2 dias. Então, vai ser tranquilo. E essa senhora que está lá por trás, que está aqui, a Ruth, minha esposa, foi com ela que na época já fazia parte do movimento Servir na época, foi com ela que minha mãe, na verdade, ela deu a ficha para outra pessoa, essa pessoa deu a ficha para minha mãe, mas ela era responsável na época. E aí eu fui fazer esse encontro, e esse encontro foi onde Jesus mudou a minha vida. Mas é curioso falar para você que está em casa o seguinte, não mudou a minha vida
como a gente tem costume de ver, aquela transformação, eu já saio chorando, transformado do retiro, nada. O retiro em si não mudou nada em mim. Não foi o retiro, foram os dias depois do retiro. Foram a insistência dos irmãos que fizeram eu mudar. Porque eu estava em casa e tinha aquele lance de pós-encontro, a pessoa me ligava para eu ia. Aí me colocaram no ministério de intercessão sem eu saber rezar. Mas eles me ligavam, falavam, não vamos começar a intercessão enquanto você não chegar. Eles foram pacientes, não desistiram de mim, foram insistentes. E eu sou fruto da insistência de alguns irmãos que hoje nem estão mais. Hoje nós viramos comunidade, na época nós éramos movimento, porque a comunidade servia a qual eu faço parte, ela vem de um movimento que foi fundado em 1979. Nossa. Quando chegou no ano 2000, nós viramos a comunidade. E o movimento eu fiz em 1997. O ano que eu nasci. É? 97. Então, é isso aí. Esse ano aí. Então, em 1997, esse grupo de pessoas faziam parte desse ministério de intercessão e insistiram comigo. E a insistência dos irmãos gerou fruto, que é a minha permanência hoje. E hoje eu estou aqui por eles também. Que bênção, né? Querendo ou não, foi o pastor aí, né? Sim. Que eles estiveram com você, que a gente, muitas das vezes, o que peca muitos grupos, muitas também as comunidades, é falta desse pastoreio, né? Ter essa... Muitas vezes, claro, todas as vidas são agitadas, nós temos nosso compromisso, a correria, mas precisa, né? Precisa. Se a gente não abraçar, o mundo lá fora irá abraçar os jovens. E abraça mesmo. E abraça mesmo. E abraça com vontade o mundo lá fora. Sim. Por isso que a gente tem que ter estratégia, tem que ter coragem, tem que ser ousado e não soltar a mão de ninguém. Porque se a gente desiste, outras pessoas não vão desistir. O demônio é aquele que não desiste. Ele tenta até conseguir. E a gente está numa luta espiritual. Por que a gente vai desistir? Então a gente precisa realmente entrar com violência, no bom sentido da palavra, nesse combate espiritual, né? Amém. Louvado seja Deus. E depois desse encontro que você comentou, você tinha quantos anos na época? No encontro eu já tinha 17 anos. 17 anos, isso aí. Começou a participar, já logo servindo de cara... Aí eu já de cara já entrei, fui ficando. Graças à minha esposa, a Ruth, que está aqui. Se conheceram lá também? A gente se conhecia da escola, mas a Ruth sempre foi líder, né? Sabe aquelas líderes de turma, líder de escola, líder de um monte de coisa? E eu falava assim, nossa, a menina é metida demais. Ela é líder demais, não dá para mim não. Né? Parecida demais, nossa, não dá não. Quando eu chego no serviço, eu encontro quem é ela. Aí eu já conhecia de vista, mas o namoro não foi daí não, foi também com o passar do tempo, a partir da minha permanência, e aí assim a gente começou a namorar, e quando a gente começou a namorar, na verdade eu ganhei um presente, porque a Ruth é o sinônimo de força, de coragem, de mulher que não desiste. Você vê, eu, por exemplo, esses anos todos aí de comunidade, de ministério, porque eu já estou aí fazendo 27 anos já de ministério, de caminhada, eu já pensei em desistir algumas vezes, já falei, não, poxa, não vai dar certo. Eu nunca ouvi, por exemplo, da boca dela um dia que ela chegou e falou assim, eu estou cansada, vou desistir. Mulher forte, né? É a cofundadora da comunidade, né? Amém. Graças a Deus, e por trás de um grande Hoje eu conheci aqui a filha da... cofundadora, né? Uma filha cofundadora. Isso. Por trás de um grande homem existe uma grande mulher, né? Sempre exatamente. Ali, fortalecendo. E conta pra nós como que foi a música, como que ela entrou na sua vida, como que Deus começou a usar de você dentro da igreja católica, já com a música. Então, eu já compunha antes da igreja, né? A Ruth brinca pra caramba, que quando criança, a primeira música que eu fiz era em inglês, um inglês que só eu entendia. Mas foi o princípio ali. Eu montava meus instrumentos, montava minhas coisas, né? E aí, na igreja, quando eu comecei na igreja, eu era baterista também, porque foi uma transição natural. Eu era baterista aqui fora, entrei na igreja, o baterista que estava saiu, eu comecei tocando bateria. Só que depois o pessoal que cantava, que ministrava, todos eles saíram. E eu me vi sozinho, eu tinha que ministrar. Só que eu quero te lembrar uma coisa. Eu tinha um pulmão. E eu tinha as cordas vocais atrofiadas. Por razão disso, eu não podia cantar. Eu era proibido clinicamente de cantar, de qualquer coisa que forçasse. Eu tive uma infância bem milindrada, eu ia jogar bola, tinha que parar um tempo. Nada que uma pessoa normal fazia, eu podia fazer. Então, cantar era improvável, impossível. Só que todo mundo saiu.
E a gente estava no encontro e não tinha mais quem cantasse. Na verdade, eu estava no encontro, a coisa começou assim, estava no encontro e na época a música Restauração do Dunga e Em Tua Presença, que é do Padre Fábio de Mello, estava no auge assim na igreja. E o cara que cantava não sabia cantar as duas músicas. E todo mundo no encontro falando, pô, canta aí Restauração. Cara. Só eu sabia cantar. Só que eu não cantava. E o pessoal falou, não tem quem cante, canta em Mar mesmo. Eu falei, meu Deus. Eu fui e cantei Restauração e Em Tua Presença, que é... Como é? Esqueci aquela do padre. Minhas mãos... Esqueci agora, fugiu, enfim. Eu também fugiu. Eu tô lembrado dessa música, mas... esqueci branco. Agora, me fugiu. Nem lembro, mas enfim. Cantou? Eu cantei as duas músicas e a partir daí a coisa começou a acontecer na minha vida. Eu estava na comunidade reunido, aí ainda tinha um problema nas cordas vocais e o pessoal da comunidade se reuniu e falou assim, vamos separar em trio para a gente rezar. E o meu fundador, junto de uma irmã na época, foram rezar por mim, deu um estalo nas minhas cordas vocais assim, ó, que todo mundo ouviu. Pá! Fez um barulhão assim. Aí botaram a mão na minha garganta assim e falou, não sei o que aconteceu não, cara, procura um médico para ver, mas você acabou de ser curado das suas cordas vocais, Deus está te preparando para alguma coisa. Caraca. E aí eu fui no médico, quando fui, minhas cordas vocais estavam limpas e a partir daí eu comecei a cantar. E cantar e compor para mim foi uma conexão que Deus fez na minha vida. Porque quando eu comecei a cantar, eu entendi da parte de Deus que eu precisava cantar as minhas verdades, as minhas experiências particulares com Ele. E aí foi um trajeto natural. Algumas a gente partilhava aqui no início, que você já até conhece, algumas você nem sabia que era minha, mas foi um trajeto natural. Sim, e você falando isso, o que me vem na mente, assim, no coração, é o amor de Deus, né? O inexplicável amor de Deus, né? Que Deus é tremendo, quis usar de você, né? Essa música tem uma particularidade, que a gente pode chegar nessa história aí. Sim, então, é o amor de Deus que é inexplicável por cada um de nós, por mim, pelo Mar, por nós estamos aqui, por você aí na sua casa. O amor de Deus é inexplicável, ultrapassa barreiras, fronteiras para usar da vida da pessoa, né? É verdade. O amor de Deus, ele é incrível, ele é insistente. Eu amo essa palavra, insistente. Coisa que nós, seres humanos, muitas vezes não somos a respeito de outras pessoas. Será que podemos cantar a música inexplicável amor de Deus? A gente pode. Você que está aí na sua casa nos assistindo, que você possa se inscrever no nosso canal, compartilhar, ativar o sininho, que Deus cada vez mais quer usar também de você aí na sua casa para ser canal de bênção, de graça, porque o amor de Deus é inexplicável, é sobrenatural, é inexplicável. O amor de Deus está agindo aí na sua casa. A gente toca, depois a gente fala dessa música aqui, para vocês entenderem. Show! As noites são claras pela luz do teu olhar, pedras, espinhos, irei atravessar confiante. Vou ao teu íntimo, teu olhar sedutor silenciou minha dor, tua voz um fogo ardente a me aquecer, levantou-me. Oh misericórdia, como explicar esse amor? Que amor é esse, Senhor? Capaz de amar alguém como eu. Como explicar esse amor? Que amor é esse, Senhor? Capaz de amar alguém como eu. Eu sou teu e tu és meu, amor e amado até o céu. Eu sou teu
vem me transformar aonde passar. Forte, intenso, apaixonante é o meu amado. A cruz vem me transformar aonde passar. Forte, intenso, apaixonante é o meu amado. Como explicar esse amor? Que amor é esse, Senhor? Capaz de amar alguém como eu. Como explicar esse amor? Que amor é esse, Senhor? Capaz de amar alguém como eu. Inexplicável é o amor de Glória Deus. a Deus. Né? Aleluia. E você possa receber o amor de Deus aí na sua casa, aí, o amor inexplicável de Deus, aquele que cura, que liberta, que restaura a cada um de nós e quer usar, assim como usou de Omar, usar de você aí na sua casa. E vamos de água. É, que tá calor aqui hoje. Louvado seja Deus. Inexplicável Amor é uma música que ela tem o seu testemunho próprio, né? Eu já tinha alguns anos de comunidade, eu já tinha alguns anos de história comunitária, quando de repente eu caí numa depressão profunda. E essa depressão, ela arrasou praticamente com a minha vida. O meu casamento, ele ficou por um fio dentro dessa... Continua? Dentro dessa história. E eu já estava mais ou menos 2 anos dentro de casa trancado, e nesse estado depressivo eu fiz 3 tentativas de suicídio. A primeira vez eu tomei 40 comprimidos de um remédio, acordei horas depois no hospital. A segunda vez, na verdade a primeira vez foi essa, eu peguei uma faca e comecei a serrar o meu pulso, e quando começou a sangrar, eu soltei a faca e comecei a chorar. Fui tomado de uma contrição muito grande. Mas a última vez, a minha esposa também não estava em casa, e eu saí de casa, fui para a BR, próxima da minha cidade, andando no meio da BR, os carros desviando de mim, e apareceu uma pessoa na hora, me puxou pelo braço, dizendo: Vilmar, você é maluco? O que você está querendo? Tirar a sua vida. Então, praticamente, eu já tinha perdido a esperança. Eu estava fora da igreja, não ia à missa, não ia a lugar nenhum, não ia nada, não tocava mais, não cantava mais, não fazia mais nada. E aí a minha esposa conseguiu ligar para um padre, amigo nosso na época. E esse padre disse: eu vou lá ver o Vilmar. Ninguém entrava mais na minha casa. E aí ele foi. Quando ele chegou, eu estava sem camisa, jogado no chão, muito magro. E ele se inclinou aonde eu estava, segurou na minha mão, chorou as minhas dores, me deu um abraço, me levantou do chão e disse: Deus não levantou um profeta para ficar jogado no chão. Eu quero que você, a partir de hoje, volte a tocar, volte a ministrar. Eu falei para ele: mas eu não tenho mais repertório. Ele falou: o Espírito Santo vai começar a soprar na sua vida. Você vai tocar comigo no Monte da Colina. Para você entender o que é o Monte da Colina, na época, o Monte da Colina, onde eu fui ministrar, ministrava todo mês, subia ao monte, eu, esse padre e o Ironi Spudaro. Foi a junção do Monte da Colina com um encontro que tinha aqui em São Paulo chamado Terra em Chamas, que surgiu a profecia do avivamento. É a junção. Aqui em São José era a missão Elion, que fazia muito Terra em Chamas. Era Elion, o Charles. Isso. Então, a galera do Elion, o Charles, esse pessoal, Valderi, essa galera toda, o Padre Rocha foi para lá, o Lira foi para lá, com a junção da gente aqui no Rio de Janeiro, eu, o Padre, o Ironi, nós nos juntamos, e aí os padres junto ali pegaram a Canção Nova como polo, porque todo mundo é fácil de se encontrar, e foi aí que surgiu a profecia do avivamento. Amém. Essa junção. Interessante a gente falar sobre ela, que a gente que gosta muito de ir na profecia.
Cada vez que nós vamos lá, nós saímos lá avivados, saímos cheio e abastecido para continuar a serviço da obra. Para quem vive essa espiritualidade do avivamento, a profecia do avivamento eu classifico como o lugar verdadeiramente das profecias que a gente trabalha durante todo o ano. Nós vamos para a profecia para trabalhar, no meu caso, mas também para beber, para colher de Deus aquilo que a gente vai trabalhar durante o ano inteiro. Ano passado, por exemplo, nós falamos sobre missão, sobre envio. O ID, né? A quem enviarei, envia-me, né? E nós trabalhamos o ano inteiro a questão do ID, do envio. E é isso. Amém, aleluia. Você consegue contar o refrão pra gente? Só o refrão. Sim. Sem violão, com o violão fica sob critério. E nós estávamos lá na profecia quando Deus deu uma moção, não sei se foi através de você. Foi minha. Então. E a música Envia-me, que foi uma benção. Depois gravou com o Manuel Stênio, o Fabiano, todos os outros. Isso. Que benção. Eu disse, eis-me aqui, Senhor. Eu disse, eis-me aqui, Senhor. Eu disse, eis-me aqui, Senhor. Oh, eis-me aqui, Senhor. Envia-me, envia-me, aqui estou. Envia-me, envia-me, aqui estou. Aleluia. Essa música falou muito conosco lá na comunidade. Nós estávamos lá no momento, lá cerca de 20 membros. E lá, creio ou não, foi o ID, né? O ID foi tão pregado naquele dia. Você vê, vocês trabalharam esse ID aqui durante o ano todo, sim, né? A partir da profecia, você vê. Profeticamente, as palavras são liberadas e quem faz a experiência deste genuíno avivamento vão colhendo as palavras e vão trabalhando de forma particular, nas suas comunidades, nos seus grupos, enfim, nas suas células. É muito um mover de Deus, né? Sim, as local, torres de orações, né? Enfim. Sim. Falando um pouco ainda sobre a sua vida, sobre a sua família, e os filhos vieram depois já na comunidade. Fala um pouco para nós do carisma, fala um pouco da comunidade, o sinal, quiser falar do significado, claro. Nos mostrar. Então, nós somos a comunidade Servir. Eu faço parte da fundação da comunidade. Ela foi fundada no ano de 2000 e eu estava lá junto do fundador, da Ruth, minha esposa, que é a cofundadora. Nós somos uma comunidade um pouco diferente. Os fundadores não são casados, normalmente são casados, né? No nosso caso, não. O fundador é casado lá com sua esposa, sim, e a Ruth casada comigo, né? E esse ano é o nosso jubileu, a gente completa 25 anos de fundação. Como eu falei antes, a comunidade ela vem do movimento de 1979 e as minhas filhas nasceram dentro desse ambiente comunitário também, né? Eu casei com a Ruth lá dentro e a minha filha mais velha está até aqui e a minha filha mais nova não veio. Então, eu tenho duas filhas, que é a Maria Inês, que hoje tem 20 anos, e a Helena, em homenagem a Santa Helena Guerra agora, que tem 10 anos, né? E, enfim, a minha casa hoje, graças a Deus, tem servido ao Senhor com muito empenho, com muito amor e com muito vigor, né? Amém. Louvado seja Deus, né? E lá imagina que vai ser diferente, não é diferente, apesar de ser outro estado, mas a vida em comunidade, ela é algo assim que vem para nos ajudar, né? Se fortalecer. Nós éramos de um grupo de oração, depois nos tornamos comunidade, nos fortalecemos ainda mais para poder evangelizar, né? E o sinal de vocês, mostra para nós na câmera. Vamos lá, deixa eu tirar aqui, ó. Vocês conseguem ver aí, ó. Aponta para essa câmera aqui. Viu aí? Então, se vocês estão vendo, você vê que o fogo é vazado. Esse aqui é o principal sentido do nosso sinal. O fundador, na época que sonhou com esse sinal, ele percebeu que o fogo era vazado porque o que importa é o nosso fogo interno. Né? Que benção.
E nós somos uma comunidade pentecostal, comunidade de avivamento pentecostal. Nós somos apaixonados pelo Espírito. Se você for ver aqui no nosso sinal, ele tem 4 nó. Você poderia perguntar, por que 4 e não 3? Além dos normais, castidade, obediência e pobreza, o 4º nó é serviço, porque a nossa comunidade chama-se servir. E nosso carisma ele é resumido em tudo em amar e servir a igreja. E a nossa palavra fundante é: porque o Filho do Homem não veio para servir ou para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em redenção de muitos, né? Então é isso, né? Nosso nome não é um nome muito chique, mas porque é um verbo de ação. A gente precisa trabalhar. Sim. A gente precisa arregaçar as mangas e trabalhar, né? Inusitado que, com certeza não é coincidência, mas sim providência, que o nosso também é isso. Nós somos ligados para o Glória do Senhor ao 220 e trabalho. Nós fazemos 2 retiros de jovens por ano, retiro para as famílias, retiro para casais, e nós saímos do Cerro Jericó agora, e em seguida nós faremos nosso retiro de carnaval também. E é o chamado, né? É trabalho. E o nosso também é acolher, amar e servir. Nosso carisma. Olha a conexão aí, ó. Sim, olha a conexão aí. É Deus já trabalhando, né? Pois é, olha a conexão aí. Até é escrito em nossa camisa aqui atrás, acolher, amar e servir. E que Deus precisa disso, né? A obra precisa, a messe é grande, os operários são poucos. Justamente. E para viver uma vida comunitária é só louco, né? Chapado no espírito, tem que senão ser. Não fica, não. Não, senão não fica. Porque a vida comunitária ela é rica, mas ao mesmo tempo que ela é rica, ela é desafiadora. Então nem todos estão dispostos a correr o risco de se lançar numa vida comunitária. Porque a vida fraterna, por mais que seja maravilhosa, é um desafio. Porque você conviver com uma pessoa totalmente diferente de você e exercer as virtudes não é fácil. Mas é aí que está a graça de tudo, né? A gente aprende com a vida dos santos, né? Aqueles que viveram como Santa Teresinha, enfim, que viveu ali a sua comunidade interna ali, o convívio com as pessoas, o trato com as pessoas. É muito enriquecedor. Por isso que nós fomos chamados e até hoje nós somos a primavera da igreja, né? Amém. Aleluia, né? Louvado seja Deus. E vamos de música? Canta Vambora. Mais uma pra nós aí. Vamos nessa. Vou tocar... Manda aí a sua escolha agora, hein? Tocar na tenda de Davi. Vamos lá. Os jovens é louco por causa dessa música. Ah, é? Pede todo o grupo, pede lá, faz a coreografia e tudo. Essa música... Como que surgiu ela? É isso aí que eu vou contar agora. Essa música foi o seguinte. Nosso fundador ele tinha liberado uma palavra na comunidade que era Filhos do Fogo. E a gente é meio conhecido bastante conhecido assim. Muitas pessoas tratam a gente assim: olha os Filhos do Fogo aí, olha os Filhos do Fogo aí. Foi uma palavra que foi liberada, né, pelo nosso fundador. E aí eu fui chamado para pregar um retiro no Paraná, chamado Retiro para Levitas, só para músicos. E o meu tema de pregação era na tenda de Davi. E eu estava estudando para fazer essa pregação, e quando eu estava estudando para fazer essa pregação, eu peguei o violão e comecei a orar em cima, e de repente, quando eu fui ver, surgiu a música. Que benção. É assim mesmo, né? E estourou aí, né, nos encontros, nos lugares onde vão, o pessoal tá uma benção. Nos lugares de avivamento, enfim, Sim. A juventude gosta muito, né? Bendito seja Deus. Vamos lá. A casa do Senhor se encheu com a nuvem da glória. A casa do Senhor se encheu com a nuvem da glória. E eu quero ir mais profundo na adoração. Eu quero ir mais profundo na adoração.
nasci do fogo, sou filho do fogo. Na tenda de Davi vou me consumir em louvor e adoração. Eu nasci do fogo, sou filho do fogo. Na tenda de Davi vou me consumir em louvor e adoração. Amém, glória a Deus. Consumiu em louvor e adoração, né, Mar? Aleluia. É o que precisamos, né? É o que precisamos todos os dias. Viver mesmo em intensa oração, adoração, porque sem Deus não somos nada, né? E você falando sobre música, como você faz para compor suas músicas, as emoções que Deus te dá? Você se prepara, faz o momento, porque cada um, já chamei muitos músicos aqui, o Dunga, o pessoal do Gerados, e cada um tem um estilo engraçado, que Deus usa de cada um de uma forma. A primeira coisa que eu preciso para compor é o instrumento. Eu normalmente não sou uma pessoa de compor assim, sem um instrumento na mão. Eu preciso do instrumento para compor. As minhas composições, elas surgem da minha própria vida, ou de uma partilha muito profunda com alguém. E aí eu pego aquela coisa ali, por exemplo, Inexplicável Amor. O início dela fala, vê se não é a história de uma pessoa que passou por uma depressão. As noites são claras pela luz do teu olhar, pedras e espinhos iria atravessar, confiante vou ao teu íntimo, seu olhar sedutor silenciou minha dor, sua voz um fogo ardente a me aquecer, levantou-me por misericórdia. Lembra que eu falei que o padre me pegou no chão? Como explicar esse amor, que amor é esse, Senhor, capaz de amar alguém como eu? Eu que tinha desistido dele, mas o melhor foi saber que Deus não desistiu de mim. Então as minhas músicas, elas surgem da minha vida, da minha história, daquilo que eu estou fazendo de experiência com Deus. Por isso que a música tem algo muito engraçado, porque eu já componho desde o princípio da minha história com Deus, né? E tem músicas que ficaram lá atrás, no ano 2000, no ano 2003, 2004, que algumas pessoas falam, toca aquela música, e eu fico assim, tá, vou tocar, mas, sabe, ela já passou, eu não estou mais naquele momento ali, eu estou em um outro momento, porque a música é como uma fotografia que você visita, pelo menos para mim eu enxergo assim, sabe, você foi num lugar muito legal, você bateu aquela fotografia e você guardou aquela recordação. A música é mais ou menos assim. Em 2004 eu estava vivendo uma coisa, fiz uma música, mas eu estou em 2025. Eu quando volto em 2004 eu falo assim, nossa, um dia eu vivi isso. Agora eu estou em 2025, estou vivendo isso aqui. A música tem essa coisa, pelo menos para mim, essa mensagem muito particular, né? É muito forte, né? Então é que nas guerras, quando o pessoal ia ao combate, os levitas iam na frente, né? Justo. Abrindo os caminhos, ponta de lança. E você sabe por que eles iam na frente também. Além de acalmar o povo que vinha atrás, a intenção era acalmar o adversário. Estratégia. Justo. E por que eles morriam? Na verdade, a mensagem da morte para o levita era: mataram todos os levitas. O mensageiro voltava para dizer: mataram todos os levitas. Volta todo mundo. A mensagem era: ele não aceitou a oferta, vai ter guerra. Então, é essa coisa, né? Cara, a gente trazendo assim para o mundo espiritual, em retiro, nossos encontros, é assim, né, cara? A intercessão tá lá, muitas vezes escondido no local, intercedendo, a cura e libertação, e a música indo à frente, né? Acalmando, tanto quem tá participando quanto tá servindo. Pois é. E você vê que, na grande maioria das vezes, em comunidades, em paróquias, em todos os lugares que você encontra, quem são os mais problemáticos? Normalmente são os músicos, né? Por que eles são os mais problemáticos? Porque normalmente o músico ele se preocupa com a música e pouco com a espiritualidade. E aí, quando ele vai para o campo de combate, ele vai à frente da tropa, ele não está preparado para estar à frente da tropa. Ele está preparado para tocar. Só que quem está preparado para tocar e não está preparado para combater, ele é o primeiro a morrer no combate. Pega essa aí, ministro de música. Pega esse recado aí que... E aí a gente vai vendo a escassez de músicos adoradores dentro da igreja, a escassez de levitas dentro da igreja, compromissados com a palavra, apaixonados pela palavra, porque que vai para o encontro, leva o violão, mas leva a Bíblia. Pergunta para o músico: trouxe a Bíblia? Não, trouxe meu violão. Não, tem coisa errada aí.
Vamos verificar as coisas. Trouxe o terço para interceder, né? Meio aí. Então, assim, tudo isso faz parte do contexto, né? Uhum. Qual recado você deixa para quem está começando aí na música? Muitas pessoas têm sonhos até mesmo de crescer dentro do ministério, do serviço da igreja, mas as dificuldades vêm, as portas se fecham. Qual recado você deixa para quem está iniciando aí no ministério de música e tem sonhos de ir mais além, né? A primeira coisa que eu digo para você é estude música, sabe? E eu já ouvi muitas pessoas dizendo, você não precisa estudar, você não precisa... Não, você precisa estudar sim. Eu, por exemplo, eu estudei, eu sou formado na Escola de Músico Vila Lobos, do Rio de Janeiro, estudei 3 anos de música, e eu digo, estude porque conhecimento ninguém rouba de você. É o primeiro passo. E a outra coisa é, antes de querer entrar na frente no campo de batalha, adore a Jesus, se apaixone por Ele, enamore com Cristo, porque você não pode ofertar aquilo que você não tem, sabe? Se a minha música ela não tem Cristo, ela é uma música vazia. Então, o que eu digo para você que está começando, não se preocupa com os palcos, porque hoje tudo é muito rápido. Todo mundo hoje quer ser um cantor católico pop. As produtoras estão aí, né? Tá todo mundo batendo na porta e todo mundo quer ser muito famoso, quer ter muito like, quer ter muito views, quer ser muito conhecido, quer ser muita coisa, e o sacrário está vazio. E Jesus não está sendo adorado, Jesus está sendo esquecido. Então, o meu recado para você é, se preocupe em adorar Jesus. E se Ele quiser que você vá para outro lado, ou faça outras coisas, coisas grandiosas, Ele mesmo faz. Não precisa de atalho, não precisa cortar caminho de ninguém, pisar na garganta de ninguém para que essas coisas aconteçam. Adore a Jesus, você foi levantado por isso e para isso, né? Amém, aleluia, louvado seja Deus. Tenho certeza que esse recado servirá para muitos também que está iniciando, até mesmo em nossa comunidade. Nosso ministério também é uma bênção, o pessoal bem formado. Quero mandar um abraço para o Ministério da Comunidade. Amém. Então, né? Aleluia, o pessoal é bem empenhado. Quero conhecê-los um dia, Amém. em nome de Jesus. Uhum. E que nossos fundadores já foi coordenador diocesano no Ministério de Música. Olha, que legal. Jovem, então é bem empenhado, né? E todos nós temos sonhos. E como que eu estou aqui falando de música para eles que foram coordenadores? Se eu estiver falando alguma bobagem, vocês me corrijam, por favor. Jamais. E ainda falando sobre isso, você comentou, né? Tudo consequência, a fama ou até mesmo lugares que nunca imaginamos é consequência daquilo que Deus usa de nós, né? E como é subir no palco da Canção Nova, viver a experiência da profecia do avivamento, o rincão lotado de gente? É uma experiência de olhar para aquele povo e falar assim, Deus me escolheu no meio dessa multidão, não porque eu sou melhor que eles, mas porque eu preciso mais dele do que qualquer um que está ali. Essa é a minha visão. Porque, ainda mais depois de todos os meus defeitos e todos os problemas que eu nasci de saúde, eu consigo enxergar que Deus quer se utilizar de alguém imperfeito porque Ele é perfeito. E é assim que eu tento conduzir a minha vida. Na verdade, depois de todos esses anos, eu não me encanto com os palcos, né? com multidão, com palco, porque para mim desempenhar o meu ministério vale para quando tem 3 pessoas, quando tem para 50 mil. O efeito é o mesmo, a adoração é o mesmo, a alegria é a mesma, a vontade de ganhar almas é a mesma. Então, evidentemente que é uma alegria, e às vezes você olha e fala assim, Jesus, no meio de tantos o Senhor me escolheu, mas assim, não é uma coisa que você pode permitir que o seu ego inflame e você se ache melhor do que outras pessoas que não tiveram essa oportunidade de estar ali. Uhum. Eu falo para Jesus na minha oração particular, até quando o Senhor precisar de mim? Porque o dia que o Senhor não precisar de mim, ou o dia que eu estiver cantando de forma vazia, ou para inflar meu ego, ou eu para ser reconhecido, ou para ser famoso, o Senhor pode me tirar. Põe outro no meu lugar. Não tem problema nenhum. Se eu perder o sentido do reino, o Senhor pode colocar outro no meu lugar. Amém. Louvado seja Deus, né? E Deus possa cada vez mais te abençoar. Você comentou pelo reino, né? Podemos ir dessa música? Pelo Podemos, rei, pelo falei reino? sem pretensão. Essa eu já estava pensando nela. Essa é o poder de Deus Vambora. também. E você possa mesmo cada vez mais
e por amor, pelo Rei e pelo Reino, a serviço da obra. Bora. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Pelo rei, pelo reino, não posso parar, encontrar a fogo queimando. Pelo rei, pelo reino, não posso parar, encontrar a fogo queimando em mim. Só me deixe queimar, queimar, queimar aqui. Só me deixe queimar. Só me deixe queimar, queimar, queimar aqui. Só me deixe queimar. Aleluia. Aleluia. Só me deixa queimar, né? Só me É o deixa que queimar. precisamos queimar, consumir por Jesus, pelo Espírito Santo. Conta pra nós um pouco, falar agora do Wilmar, esposo, Wilmar, pai. Como que você gosta de fazer nas suas horas vagas? Eu sou uma pessoa extremamente normal, assim. O que eu gosto de fazer é ficar em casa. Eu amo ficar em casa. Porque aí eu brinco com a Ruth, minha esposa, ela ama viajar. Como eu vivo uma vida de missão para lá e para cá sempre, eu quando estou em casa, aquele é o meu momento, mano. Então quando eu estou em casa, eu não gosto de ir para lugar nenhum, não gosto de sair, eu sou tipo um bichão do mato, assim, dentro de casa. Sossego. Então eu sou muito normal, quando eu estou em casa, eu gosto de ver o meu Flamengo jogar. Um salve aí se tem algum flamenguista em algum lugar dessa cidade. Eu gosto de ver, eu gosto de assistir uma série. Evidentemente que eu gosto de estar com a minha família, eu gosto de partilhar com a minha esposa, ficar com as minhas filhas, visitar meus pais, que a gente mora no mesmo quintal. Meu pai hoje ele tem 88 anos, daqui a pouco está fazendo, se Deus quiser, 89. Minha mãe, graças a Deus, está viva, está bem. Então gosto de estar com eles. E agora eu estou numa onda fitness também, estou indo para academia, saí dos 97 quilos, enfim. Eu vou lá, minha irmã tá lá, meu cunhado, enfim. Eu gosto de ficar em casa. Eu sou uma pessoa extremamente normal, assim. Graças a Deus, né? Sim. E a gente precisa, né, deste momento conosco, esse momento de lazer com a família, né? Sim, a gente precisa. É fundamental. Eu acho que isso que faz duas coisas que são muito importantes na nossa vida. Uma, faz você lembrar quem você é, e com isso você não perde a sua essência. E a segunda, faz você lembrar que ali, dentro daquela casa, tem pessoas que te conhecem como você é. Você não precisa botar máscara, você não precisa se fantasiar de nada para ser aceito por ninguém, pela sociedade, porque, infelizmente, nos dias de hoje, principalmente, cada um se faz de um personagem, em muitos casos, para ser aceito. Sim. Mas dentro de casa, não tem como. Dentro de casa, a gente é o que é. E aquelas pessoas dali, elas te conhecem como você é. E isso é necessário. Voltarmos às origens. Voltar às origens, né? Sim. Você falando sobre, até comentou que viaja bastante em missão, e como você faz para reconciliar, né, o serviço,
a comunidade, a espiritualidade, manter ali a vida de adoração, oração e até mesmo cuidado ali, o pastoreio com a sua família. É um desafio. É um desafio É grande, um desafio. gigante. Ó, teve um período na minha vida ministerial que eu não tinha padrão. Eu saía segunda, terça, quarta, final de semana, não tinha padrão. Ano passado, nós criamos um padrão junto à comunidade que era: eu saio final de semana e um final de semana eu fico na comunidade. Então, mais ou menos, eu saía 3 finais de semana e um interno. E durante a semana eu ficava em casa. Só que esse durante a semana é limitado pela segunda, porque segunda normalmente é quando eu estou voltando da missão e sexta-feira é quando eu estou indo. Então, esse semana que eu estou falando se resume em terça, quarta e quinta. Esses dias eu estou em casa. Aí são esses dias que eu não quero sair para nada. Sim. E ali a gente se encontra. A comunidade tem a sua regra de vida, né? Que nos mantém. Tem os trabalhos comunitários. Nós temos um trabalho chamado Renascer do Alto, que não é um grupo de oração, é uma noite de avivamento, onde a gente ora na liberdade do Espírito Santo, do nosso jeito, na nossa espiritualidade pentecostal, avivada, do jeito que nós somos, né? E eu tenho tentado me programar, é quarta-feira, para estar também no Renascer do Alto, para me abastecer junto dos meus irmãos, né? Precisamos, né, estar nessa vida fraterna, né, comunitária. Louvado seja Deus. Quero agradecer pela sua presença aqui. Foi um prazer. Gostamos muito dessa entrevista, desse bate-papo. Espero que você possa voltar aqui uma outra hora, talvez pregar no grupo, a gente pode ser uma honra nos alinharmos melhor. Conta para nós aí se você tem algum encontro que vocês vão ter agora esse ano 2025 lá na comunidade, e que você espera desse ano 2025. Então, esse ano de 2025 promete para a nossa comunidade. Primeiro porque nós vamos conseguir levar para o Rio de Janeiro a profecia do avivamento. Você que nos ouve aí, ó, São Paulo é pertinho do Rio de Janeiro. Se programe para estar lá, é um pulo para o Rio de Janeiro. Esse ano vai ser a primeira profecia do avivamento no Rio de Janeiro. Nós estávamos uma vez com o Padre Roger reunidos numa cidade do Rio, fazendo uma escuta profética chamada Seropédica, a paróquia do Padre Fábio de Mello. Nós estávamos juntos e o Padre Roger, no momento de oração, liberou uma palavra sobre nós, que o Rio de Janeiro era o coração do Brasil. E o coração do Brasil ele estava batendo doente. E essa profecia ela não é nova, não, ela é antiga. Só que agora, em 2025, a graça de Deus, nós queremos fazer com que esse coração do Brasil seja curado pelo Senhor. É a profecia do avivamento que está chegando no Rio de Janeiro para profetizar naquelas terras. Quando as pessoas me perguntam qual é o lugar do Brasil mais difícil de ser evangelizado, e eu bate pronto respondo: o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é um lugar que as pessoas têm muitas opções. E essas opções fazem com que as pessoas acabam se esquecendo do centro de todas as coisas, que é Deus. Então a profecia do avivamento está chegando no Rio de Janeiro. Ruth, quais são as datas? Benção. 18, 19 e 20 de julho. 18, 19 e 20 de julho. Vamos lá, vamos se organizar para ir para então, lá. A comunidade aqui está convidada Amém. a ir para a profecia do Rio de Janeiro, levar o podcast, entrevistar lá os pregadores, o povo que vai estar lá. Vamos e você sim. também, convidado a estar conosco. Amém. Fica aí o convite, então, para nós estarmos aqui organizando a nossa caravana. E será uma benção, né? Vai ser uma benção. Um prazer estar no Rio de Janeiro, cidade maravilhosa. Sim, vai ser uma alegria tê-los lá. Sim, muito obrigado mais uma vez. Se quiser mandar um recado para alguém, um abraço, que você possa aí olhar para a câmera central e fique à vontade. Para a câmera central. Primeiro, eu quero agradecer a vocês pelo convite, pelo carinho, pela acolhida. Quero pedir ao Senhor que possa abençoar a vida dos fundadores, da filha do fundador, de todos da comunidade, dos irmãos do Ministério de Música. Quero deixar um abraço para eles. E quero também deixar um abraço para a minha comunidade, para o Dinho, meu fundador, para a Ruth, a cofundadora, minha esposa. Um abraço para minhas filhas que estão aqui comigo, para a Marinês que está aqui comigo, o Laudeci, que cuida da minha vida, que está aqui comigo, o Davi, que agora eu tenho um genro. Está aqui também, meu genro. Para minha filha Helena, que ficou em casa.
Que Deus possa abençoar a vida de todos os meus irmãos de comunidade também, os consagrados, aqueles que fazem parte do caminho. E queria pedir você também, que não me conhece, se você quiser também, olhe lá nas redes sociais, Ilmar Quintanilha, você não vai errar. I-L-M-A-R, Ilmar, não tem nem H, Quintanilha. Você me encontra em qualquer rede social lá, Instagram, Facebook, YouTube, nas plataformas de música, minhas músicas estão lá, se você quiser ouvir, vai ser um prazer ter a sua presença lá. Então é isso, muito obrigado, meu irmão. Eu agradeço mais uma vez, quero deixar aqui uma lembrança do Opa! nosso podcast. Aí, ó. Copo, você está Aí, tomando gente, ó. sua água benta. Obrigado. Quero agradecer aqui os patrocinadores que têm nos ajudado. Quero agradecer a Sônia que do Salgado, Sônia Salgado, que é uma bênção também da nossa própria comunidade. Depois vamos estar ali partilhando. Muito obrigado, Que Deus te Sônia. abençoe. Muito obrigado pela generosidade. Louvado seja Deus. Quero agradecer a distribuidora Delícias da Roça também, que é da comunidade do João Paulo. Era de Leon também, João Paulo. Um abraço, meu irmão. Comunidade de Ezequiel, aqui em São Paulo também, que nos doa também salgado, doce, bolo, que é uma delícia, os bolos. Opa! Delícias da Roça, você pode procurar aí no Instagram. E agradecer também a Lari Personalizados, que tem nos abençoado aqui com os brindezinhos. Lá você encontra estampa em camiseta, copos, canecas, aí do Kairos Podcast. Aí, ó. Que você possa procurar lá no Instagram, que é uma benção. E prega muito, viu? Ela, o irmão dela, o esposo dela, é uma benção. Muito obrigado mais uma vez. Quero agradecer de coração e se encontramos por aí. Se Deus quiser. Muito obrigado. Agradeço você que ficou conosco até o final, que você possa cada vez mais levar o Kairos Podcast até as pessoas que precisam ouvir do inexplicável amor de Deus, ouvir aquilo que Deus tem para aquelas pessoas mais necessitadas. E podemos encerrar com música? Vamos sim. Pode ser, pode ficar à vontade. Fala você. Você quer pedir? Vai. Aquela que eu não me lembro, recordo o nome dela, mas a que você gravou junto com o Flavinho. Fora do compasso? Acho que foi. Não, com o Flavinho é no outro lugar. Nossa, essa é bem essa música. Vamos Minha lá. esposa e meu filhinho ficam ouvindo lá direto. Um beijo, Flavinho. Tchau, irmãos. Muito obrigado. Deus abençoe. Fiquem com Deus e até semana que vem. Um abraço. Semana que vem, Fabiano Ramos, também da Profecia do Avivamento. Essa é a canção dos que te amam, dos que se esquecem, dos que se consomem ante a tua beleza. Oh, 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 oh. E hoje não há outro lugar que eu prefira estar do que amando, sofrendo, chorando. Um dia na tua presença vale mais do que 1000 longe de ti, Senhor. Eu sei, me encontrei gastado aos teus pés. Hoje eu sei, me encontrei gastado. Um dia na tua presença vale mais do que 1000. Um dia na tua presença vale mais, e vale mais, vale mais, vale mais vale mais, vale mais, vale mais. Um dia na tua presença vale mais do que